final das contas, só vão dar valor a esse troço aqui no dia em que começarem a entender que em 1822 não tinha nada pronto. Enquanto não se tiver a noção de que isso aqui era um emaranhado de gente que não tinha qualquer referência de nacionalidade, fragmentado, escravocrata, ninguém vai dar valor aos caras que pararam em torno de uma mesa, quiçá parecida com essa, para discutir o seguinte: o que vai acontecer, qual vai ser o destino, como é que a gente vai montar um Estado a partir daqui. A meu ver, se não houver esse tipo de percepção, ninguém vai dar valor aos caras que estavam sentados. E quem eram esses caras? Né? Isso é uma coisa interessante também, porque às vezes tem umas caricaturas de sujeitos. Um deles está aqui perto da gente, hoje é uma estátua ali no Largo de São Francisco, todo sujo de cocô de pombo, que é o José Bonifácio. Mas a questão é essa: no dia em que começarem a entender e a valorizar, primeiro você tem que conhecer e a entender e valorizar o que esses caras fizeram, conseguir construir um Estado do nada, aí sim começam a perceber a grandiosidade do que foi feito. Não sei no que está dando, sim, mas de qualquer maneira, a origem, a partir de 1822, da construção de algo impressionante aconteceu ali. Sabe que eu tenho a impressão que o engraçado da sua fala, da sua impressão, é de que não tinha, na verdade, você está certo, não tinha um pessoal aqui que tivesse essa identidade. Na verdade, você tinha identidade que a gente chamaria de estadual. Eu sou fluminense, pátria baiana, minha pátria é o Rio Grande do Sul. Entendeu? Agora, é engraçado que essa consciência de uma unidade existia em Lisboa. O pessoal que governava o Império Luso-Brasileiro, quer dizer, o pessoal que estava na corte, eles tinham essa consciência, eles olhavam para cá como um todo. E aí você tinha esse personagem, que é o padrinho da estátua do Cocô de Pombo, que é o Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Esse cara era o sujeito que era filhado do Pombal e ele tinha reservado um bom lugar para o Brasil. Ele via a necessidade de que o Brasil viesse a se perceber como um todo junto com Portugal. Aí o que eu acho que é importante dizer é que quando a corte vem para o Brasil, é ela que começa, em 1808, ela que começa a difundir essa ideia de que o Brasil é uma unidade. Aí você começa um processo de construção desse negócio. Curiosamente, vocês, ao citarem o Dom Rodrigo, ele vai ajudar a formar uma geração de brasileiros, né, que vão pensar esse país. Entre eles, a própria figura do Bonifácio. Mas peraí, vocês estão dizendo que no final das contas, mesmo antes da independência, já havia a ideia de se construir uma unidade Brasil antes de 1822? Que essa galera que vem de Portugal, essa corte que está vindo para em 1808. Em 1808 eu acho que é um momento fundamental da vinda da corte. Mas isso é um negócio engraçado pelo seguinte: a ideia deles era sempre manter o Império Luso-Brasileiro. Mas o Dom Rodrigo e os brasileiros que estavam debaixo do colo dele, debaixo da asa dele, pensavam, na verdade, que o centro do Império tinha que ser o Brasil. E em 1818, quando chega a corte, lembra, cara, Napoleão tinha ocupado Portugal, então não existia mais Portugal. Só existia Brasil, Angola e, sei lá, Moçambique. Então. Entendi. Então, na verdade, essa tentativa de configuração de algo unitário no Brasil, ele não é de 1822, ele vem já de um projeto que vem com a corte em 1808. Cara, vamos falar sério. Se é para falar de independência, a independência é 1808, não é 1822. Em 1808 não existia mais Portugal. Independência de quem? De Portugal. Portugal não existia mais em 1808. A corte veio para cá, a capital do Império está no Brasil. E não à toa é curioso como o grande ator, o grande agente da independência do Brasil é um português. Né? Um português abrasileirado, que é o Dom Pedro I. Então, isso é uma coisa pertinente, ou seja, e a própria figura, né, do José Bonifácio, de viver tanto tempo fora do Brasil, ele percebeu melhor essa questão da unidade. Eu achei até, outro dia a gente estava conversando, você estava falando dessa questão, essa percepção global do José Bonifácio, no caso, quando ele pensou a China, você estava comentando sobre isso. E é muito curioso, porque o José Bonifácio, ao imaginar essa potência, o que viria a ser no futuro Brasil, ele se espelha inicialmente no modelo chinês, no modelo de império chinês, que seria um império autossustentável, um império que, na prática, é um colosso territorial. E ele... Lembremos que nós estamos antes da Guerra do Ópio. Ainda é um império fechado, é um império que só comercializa com o estrangeiro através do Porto de Cantão. Era uma referência à população gigantesca. Primeira economia global, as pessoas têm a impressão que durante o século XIX inteiro essa grande potência foi a Inglaterra. Mas em termos populacionais, em termos de navegação, de agricultura, a China era o grande modelo na transição do século XVIII para o século XIX. E o Bonifácio está olhando para esse modelo e, de alguma forma, verifica que o Brasil pode seguir, em alguma medida, um modelo imperial chinês. Isso é uma coisa... O Bonifácio, na verdade,
o que você tem é uma espécie de abrasileiração, ou brasileiramento do ideal do Império Português. É bom lembrar que no Ocidente, Exatamente. você falava o Império do Ocidente, você tem o negócio da China. É bom lembrar que no Ocidente não existia nenhum lugar tão grande quanto o Brasil. Os Estados Unidos eram pequenos ainda na época. Toda aquela região então- Ainda não teve a marcha para o oeste. Então, agora, eu acho que tem um negócio importante para lembrar. Quando a corte chega, e isso aparece também no José Bonifácio depois, você tem um paradoxo que é uma ideia de que, ao mesmo tempo, esse Brasil, esse país, esse império pode ser tudo, porque ele é imenso, o território é gigantesco, ele é cheio de riquezas, ele pode ser explorado, tem que ser povoado e tal, mas ao mesmo tempo ele é a sociedade mais atrasada do mundo. Porque ela é escravista, porque ela é inorgânica, porque ela não tem estrada, porque não tem nada. Agora, tem uma coisa interessante que, apesar desse projeto ter chegado em 1808, apesar dessa noção, tanto oriunda lá do Dom Rodrigo, quanto do staff que está vindo com a corte, essa não vai ser nem a única. Outras visões do que vai ser o Brasil aparecerão, outras visões vão aparecer, e no final das contas, aquela que se consagra é outra também. Porque eu estou pensando aqui no projeto ou então nas propostas do Gonçalves Ledo. Porque também houve um projeto de Brasil que não era o projeto de Brasil trazido pela corte. Então, quando a coisa começa a vislumbrar a possibilidade de uma independência, outros projetos começam a surgir. Que era o projeto do Gonçalves. É legal você falar isso para mostrar que existiu debate sobre possibilidades de Brasil. Claro que perdurou uma noção de certa continuidade de um império a outro, né? Mas não necessariamente a gente fala do Zé Bonifácio, mas não necessariamente o projeto dele foi totalmente vitorioso, né? Tem o Gonçalves Ledo, tem o Caravelas, não foi. Porque o pessoal que estava aqui, na verdade, o natural era fazer como tinha acontecido no resto da América Hispânica. Era o Brasil fragmentar em várias repúblicas. Mas você acha que o Gonçalves Ledo seria isso? Não, o que acontece é o seguinte, quando eles veem que não vai ter não vai ter... Você tem a ideia de unidade ou com as cortes de Lisboa ou com o Rio de Janeiro. E eles não têm força para ficarem independentes sozinhos por enquanto. Aí quando eles chegam para o Rio, chegam para o Príncipe, o que eles querem, na verdade, tudo bem, de ficar junto, mas confederado. Cada província que mande em si mesma. Tá? Então, na verdade, é uma coisa confederativa, como se fosse o seguinte, o imperador ia ser uma espécie de rainha da Inglaterra, entendeu? E cada província ia tocar a sua vida. Que é o que eles queriam, a ideia de democracia da época era essa. O Gonçalves Ledo, que é esse jornalista que tinha lá o Revérbero, era o Revérbero do jornal. Era o Revérbero Constitucional Fluminense. Era isso o projeto? O projeto era que o Brasil funcionasse como uma confederação de províncias e o imperador como rainha da Inglaterra, simbolizando a manutenção de uma união. Mas essa era a ideia que tinha a maior parte do pessoal das elites das províncias, entendeu? Era justamente isso que queriam. Isso não é muito diferente do Frei Caneca. Entendeu? Eu ia falar do Frei Caneca. Não é diferente. Era uma ideia, na verdade, de que nós estamos na América, o modelo da América são os Estados Unidos são uma confederação, ideia de autogoverno, eles chamam de democracia, era autogoverno. Era de centralização. E o do Império era o contrário, o do Império do Bonifácio era centralizar. Autocrata, né? Por que tinha que centralizar? Porque justamente o que a gente estava falando antes, que o Brasil era atrasado. Se o Brasil era atrasado, você tinha que ter um Estado forte para empurrar o desenvolvimento. Não, mas olha só que loucura, porque assim, em pouco tempo a gente está trabalhando não só a ideia de que o projeto veio de Portugal, esse projeto chega, ele acaba sendo a centelha de outros projetos, ele não é o projeto hegemônico, existe discussão, existem novas propostas, e no final das contas não é nenhum nem outro. Porque me parece que o projeto do Caravelas não vai ser nenhum nem outro, e o Marquês de Caravelas, que é o grande artífice que está por trás da Mas é legal Constituição. falar o que é esse projeto do Caravelas, né? Que é uma espécie de moderação em relação tanto ao projeto do Bonifácio quanto, do outro lado, do projeto do Gonçalves Ledo, ou até mais radical do Frei Caneca. Então, perdura no Brasil uma certa moderação. Né? É igual como se a gente recebesse um vestido muito bonito da Europa, que fosse o liberalismo, então era preciso condicionar esse vestido, essa roupa muito vistosa, à realidade daqui. Então essa o Marquês de Caravelas, quando ele escreve a Constituição de 1824, ele procura fazer, acho que foi isso mesmo que ele fez, uma espécie de tentar um meio termo, na verdade. Quer dizer, você garante os direitos fundamentais, separação de poderes, tudo que os liberais queriam, mas ao mesmo tempo você garantia, através do poder moderador, uma coroa forte, que tivesse ao mesmo tempo o poder executivo, né, tivesse uma boa centralização, não tanto quanto queria o José Bonifácio, mas alguma centralização. E aí que entra o negócio do poder moderador, né? Que era para garantir o direito que o imperador tinha de dissolver a Câmara. Que, aliás, qualquer rei constitucional tem até hoje. Mas isso era visto como uma coisa despótica pelos Frei Canecas. Sim. E essa imaginação, 1824, da Carta de 1824, marca, de alguma forma, uma das cartas mais progressistas ou mais liberais que se havia no mundo nesse momento. É importante lembrar, em alguma forma,
que, por exemplo, algumas coroas europeias chegaram a pensar na figura do próprio Dom Pedro I, que era visto como um liberal, para quem sabe ser próprio monarca, por exemplo, na Grécia. Esse ponto é engraçado, porque você está falando, na verdade, de um problema que os portugueses, né, os europeus de maneira geral, veem o Dom Pedro como liberal e a gente, quer dizer, os descendentes dos frescanecas e dos autonomistas, veem o Dom Pedro como absolutista. Mas você tem um problema que é o seguinte, na América, você tem a ideia de que aqui não tem nada a ver com a Europa, então a gente tem que criar uma monarquia sui generis, uma monarquia que o rei, por exemplo, não dissolva a Câmara, uma monarquia que tenha confederação. Então é engraçado que tudo aqui fica mais para a esquerda nesse aspecto, fica mais radical. Aí o Dom Pedro, que lá seria percebido como liberal, aqui é percebido como... Não, é exatamente isso. Aparece em sala de aula até hoje a ideia de que Dom Pedro era o resquício do absolutismo e o poder moderador era a permanência de uma lógica absolutista num país em que forças lutavam pelo liberalismo. O que é louco. Essa é a visão dos liberais radicais. Não, mas isso é contradição porque, bom, há uma questão de necessidade real, né? Criar ordem. Então isso mobiliza os atores de uma outra maneira. Então esse mesmo, o Dom Pedro nosso primeiro, que vira Dom Pedro IV em Portugal, lá ele é mais considerado liberal, mas aqui ele teria essa tarefa também. Só que tinha uma necessidade prática, a ordem, estabelecimento da ordem, estabilidade e tudo mais. Ou seja, a ordem do José Bonifácio era a ordem. Mas não havia a gota de liberdade que me parecia quase que inevitável dentro de uma colônia que estava se tornando independente. Por outro lado, o projeto do Gonçalves Ledo tinha muito essa ideia de liberdade e confederacionismo que para alguns significaria a fragmentação do Brasil. E entra um meio termo, que é um meio termo que, como falou o Christian, é super avançado, e o Eliseu confirmou que era uma das cartas mais avançadas em torno dessa lógica liberal, e a gente não valoriza isso. E entra uma ideia mesmo de que o primeiro reinado foi um momento autoritário absolutista no Brasil. É o que eu acho interessante levantar uma bola que já foi levantada aí, que é o seguinte: a Constituição conseguiu reduzir o espaço de discussão. Porque antes, assim, ou a gente vai cair na confederação, que vai cair na fragmentação, ou a gente vai cair na centralização, que vai cair no absolutismo. Ele consegue criar uma Constituição em que você diminui o espaço para a esquerda ou para a direita. É assim. Então você pode discutir agora é se a coroa vai ser mais ou menos fraca, se o regime vai ser mais ou menos centralizado ou mais ou menos federalizado. Então você consegue dar limites a isso. E é dentro desses limites que a discussão vai ser travada dali para frente. Bom, um brinde aos homens que organizaram em meio àquela loucura desse país. E abaixo o cocô de pombo que está lá em cima da estátua do Bonifácio.